Hoje estarei iniciando a nova série de pregações na palavra terapêutica de Deus, na primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios. E o tema central da primeira carta aos Coríntios é: quer saber como resolver conflitos na igreja? E o tema central, vou pregar hoje em 1 Coríntios 1, de 1 a 7, é igreja. Igreja. O povo chamado por Cristo Jesus. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Antes da leitura, vamos navegar nessa introdução teológica na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Prestem bastante atenção à voz profética do Espírito Santo. 1 Coríntios provavelmente tem mais conselhos práticos para os cristãos do nosso tempo do que qualquer livro da Bíblia. Estudar e ouvir as pregações na carta aos Coríntios é fazer um diagnóstico espiritual da igreja contemporânea, é ver suas vísceras e entranhas e colocar um grande espelho diante de nós mesmos. O apóstolo Paulo plantou a igreja de Corinto no final de sua segunda viagem missionária, quando o apóstolo Paulo ficou desanimado, entristecido com os cidadãos coríntios. Jesus foi até ele e o encorajou, o deu entusiasmo, e entusiasmo é enteos, e disse, registro bíblico de Atos 18, 10 e 11. Atos 18, 10 e 11. Disse Jesus para Paulo. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Atos 18, 9, agora o 10. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos 18, 10, agora o 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Nesse tempo, o apóstolo Paulo gerou esses crentes em Cristo de Coríntios. Ouça outro texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Porque, ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Depois, o apóstolo Paulo, segundo a introdução teológica, foi para Éfeso, na Ásia Menor. De lá, o apóstolo Paulo enviou essa carta para a igreja de Corinto. Consegue imaginar
essa primeira carta certamente não foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. O apóstolo Paulo escreveu outra carta, porém não temos conhecimento do seu paradeiro. E Paulo faz referência a essa primeira carta que escreveu. Ouça com atenção o decreto apostólico, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Versículo 10 agora, 1 Coríntios 5. Refiro-me com isso não aos propriamente impuros deste mundo. Ou caso terias de sair do mundo. Versículo 11 agora. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo irmão, for impuro, avarento, gosta de dinheiro de mamon, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, gosta de cachaça, ou roubador, até dízimo rouba. Com esse tal, não coma. 1 Coríntios 5, 9 a 11. Essa carta que temos, 1 Coríntios, vai se assustar agora. É a resposta do apóstolo Paulo a uma consulta que a igreja fizera a ele. 1 Coríntios 7:1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Vamos entender isso aqui. A problemática que a igreja de Corinto estava vivendo chegou ao conhecimento de Paulo em Éfeso por intermédio de uma irmã chamada Chloé. E quando Chloé visitou Paulo em Éfeso, ela levou a informação de que na igreja de Corinto havia muita coisa que estava em desacordo com o que Paulo ensinou, pois havia divisões e contendas. Então Paulo escreveu esta carta com que trazendo resposta e solução de Jesus para os problemas que a igreja de Corinto estava vivenciando. Enquanto muitos crentes modernos ou moderninhos pulam, sai da igreja. Aí foi lá, Paulo, resolva lá. Resolva lá, Paulo. Aí resolveu. Na igreja de Corinto havia dois extremos. O primeiro grupo pensava que o sexo é pecado, mesmo no casamento. Mas ela tinha relação entre pai e filha, entre mãe e filho, incesto. Esse grupo defendia que o celibato é um estado moralmente superior ao casamento. Agora não se espante. Segundo grupo, talvez formado pela maioria dos judeus, julgava que o casamento não era opcional, mas obrigatório. Para eles, o celibato era uma posição moralmente inferior ao casamento. E Paulo enfrentou essas duas facções em Corinto, esses dois extremos, e combateu ambos com a palavra de Deus. Para Paulo, tanto o casamento quanto o celibato são dons de Deus. Agora, quer saber
a verdade teológica que Paulo resolveu plantar uma igreja em Corinto, você vai se assustar, irmão. Vai sim. Paulo era um missionário estrategista. Paulo escolhia as cidades para as quais se dirigia com muito critério e cuidado espiritual. Corinto era uma das maiores e mais importantes cidades do mundo, como Roma, Éfeso e Alexandria. Quer saber o motivo teológico que Paulo escolheu Corinto? Porque ele, o apóstolo Paulo, permaneceu 18 meses em Corinto. Vou destacar algumas razões teológicas pelas quais Paulo escolheu Corinto para plantar uma igreja. Primeira verdade teológica, razão geográfica. Irmãos, presta atenção. Corinto era uma cidade grega de grande importância. Corinto ficava bem próxima de Atenas, a grande capital da Grécia e a capital intelectual do mundo antigo. Corinto era uma cidade banhada por dois mares, o mar Egeu e o mar Jônico. Em Corinto ficava um dos mais importantes portos da época, o porto de Cencreia. Você sabia? Cencreia é mencionada na Bíblia em Atos 18, onde é relatado que Paulo raspou a cabeça ali e dá um voto antes de embarcar para Éfeso. Havia uma congregação cristã em Cencreia e a diaconisa Febe, que provavelmente levou a carta de Paulo aos romanos, era membro desta igreja. Romanos 16, 1 e 2. Isso demonstra a presença e atividade da igreja primitiva em Cencreia. Agora, a cidade de Corinto recebia gente de várias partes do mundo todos os dias. Corinto era uma cidade onde pessoas de diversas culturas fervilhavam pelas ruas e praças diariamente. Corinto, uma cidade de intenso intercâmbio cultural. Corinto era uma cidade cosmopolita. O mundo inteiro estava dentro de Corinto. Já parou para pensar nessa razão geográfica que Paulo tinha em mente evangelizar? Corinto era um plano estratégico pelo Evangelho de Jesus Cristo. A partir de Corinto poderia se espalhar e alcançar o mundo inteiro. Segunda verdade teológica, razão social. Corinto era uma grande e importante cidade. Corinto era riquíssima em virtude do seu intercâmbio comercial com outras cidades importantes do mundo. Todo o tráfego da Grécia passava por Corinto. A maior parte do comércio entre o Oriente e o Ocidente do Mediterrâneo passava por Corinto. Não apenas o comércio era robusto, mas Corinto era uma cidade florescente com respeito à cultura. Você sabia? Havia
um grande auditório musical chamado Odeon, localizado em Corinto, com capacidade para 18.000 pessoas sentadas. A cidade de Corinto foi destruída e totalmente arrasada pelos romanos no ano 146 a.C. Corinto ficou coberta de cinzas, do opróbrio e do abandono por 100 anos. Somente por volta do ano 44 a.C., que César Augusto a reconstruiu. César Augusto, nascido Caio Otávio, foi o fundador e o primeiro imperador do Império Romano, governando de 27 a.C. até sua morte em 14 depois de Cristo. Você sabia disso? Vamos continuar. A partir de 46 a.C., Corinto emergiu para a nova prosperidade, adquirindo um caráter cada vez mais cosmopolita. Se você entender essa pregação aqui de introdução, vai entender todo o Coríntios, primeiro e segundo. Você sabia dessa razão social de Corinto? No momento que Paulo chegou a Corinto, ela já era uma cidade nova. A psicologia da religião sinaliza que uma igreja, uma cidade nova e florescente, tem mais probabilidade de crescimento do que em uma cidade antiga, onde a tradição religiosa já está arraigada. Paulo entendeu que o florescimento da cidade favorecia a semeadura do Evangelho de Jesus Cristo e pavimentava o caminho para a plantação de uma nova igreja. Terceira verdade teológica. Vai apertar um pouco mais. A razão cultural. Corinto era uma das cidades mais importantes do mundo. Isso nós já sabemos. Ela tinha um bom comércio. E plantar uma igreja em Corinto era abrir janelas de evangelização para o mundo todo. Pessoas entravam e saíam de Corinto todos os dias. Quero que você entenda isso. Agora, Corinto é uma das cidades mais importantes do mundo por 3 razões. Segunda razão, tradição esportiva. Corinto é uma cidade importantíssima na área de esportes. A prática dos jogos istmicos de Corinto só superada pelos Jogos Olímpicos de Atenas. Corinto era uma cidade que atrai gente do mundo inteiro para a prática esportiva. E Paulo entendeu isso, trabalhar na juventude, no esporte. Você sabia? Corinto era uma cidade que transpirava cultura e conhecimento. E Paulo entendia que o Evangelho de Jesus poderia chegar ali e mudar a cosmovisão da cidade. Então, irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus não é anti-intelectualista. Ao contrário, o Evangelho, é dirigido à razão. Quando você ouve uma pregação do Evangelho
da palavra de Deus no culto, precisa pensar e saber o que está pregando. Quando chegar em casa, pergunta assim, amor, o que Deus falou no culto? Não sei. Então, o que se foi no culto? Mudar, amor, Deus falou, olha, falou assim, eu também vou para o culto. Quando Deus fala, você tem que saber o que ele está falando. Quando o diabo fala, você ouve? Entendeu, irmãos? Vamos conseguir. Quarta verdade teológica, razão moral. Corinto, embora Corinto fosse uma cidade acentuadamente intelectual, era ao mesmo tempo profundamente depravada moralmente. Como a maioria dos portos marítimos, Corinto se tornou tão perigosa quanto licenciosa. Talvez Corinto tenha ganhado a fama de ser uma das cidades mais depravadas da história antiga. A palavra Corintiazomai ou Coríntios é viver como um coríntio. Chegou a ser parte do idioma grego e significava viver bêbado e na corrupção moral, pornografia, adultério, prostituição e tudo mais. Você é da onde? Eu sou de Corinto. Se você é um coríntio, sou. Então você é um bêbado, um depravado. Mulher, eu sou de Corinto, então você é uma prostituta. Essa é a ideologia de ser coríntios. Entendeu? A cidade de Corinto, lá em Pirapora tem, né, Cássio? Aí em Pirapora tem Corinto, né? Pertinho aí, Corinto, né? Essa é a história de Corinto. Cidade de Corinto era corrompida por algumas razões. Primeiro, prostituição. Em Corinto, pasmem, em Corinto se confunde religião com prática sexual. Corinto era uma cidade moralmente decadente. Em matéria de sexual, os pagãos não conheciam o que é castidade. Os cristãos eram como uma pequena ilha de cristianismo rodeada por todos os lados por mar de paganismo. Na cidade de Corinto, pasmem mais uma vez, a deusa Afrodite, a deusa grega do amor e do sexo, era adorada. A deusa Afrodite tinha um templo sede na Acrópole, numa montanha com mais de 560 metros de altura, na parte mais alta da cidade de Corinto. No templo da deusa Afrodite, havia cerca de 1000 prostitutas cultuais que prestavam uma espécie de serviço litúrgico àquela divindade pagã por meio da prostituição. Você vai, eu vou para a casa da Afrodite. Para quê? Ter sexo com as sacerdotisas. Essa lá era a religião da época. Milhares de coríntios adoravam seus deuses visitando essas sacerdotisas para sexo. Se não bastasse, essas prostitutas de Afrodite, à noitinha, desciam da cidade de Corinto, sem entregar aos marinheiros, aos turistas que vinham do mundo todo. O clima da cidade de Corinto era profundamente marcado pela promiscuidade sexual.
Irmãos, é suscitar isso. Da cidade de Corinto, que levantava o mau cheiro da prostituição. O sêmen. Lá em Corinto ficava o maior monumento de Apolo, o Apolo, uma figura que expressava a beleza do corpo masculino e sugestionava o povo à prática do homossexualismo. Corinto era uma cidade profundamente marcada pela homossexualidade. E Paulo testemunha que muitos membros da igreja de Corinto haviam sido arrancados das garras do homossexualismo pelo poder do Evangelho de Jesus. Abram suas Bíblias, 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, versículo 9 a 11. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, que é homossexualidade, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, que ama dinheiro, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fosse algum de vós, coríntios, mas vós vos lavastes, foste santificados, foste justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus. Então, muitos se salvaram dessas práticas de Afrodite e de Apolo, homossexualidade e prostituição. Agora, homossexualismo. Corinto era onde ficava o principal momento de Apolo, o deus da sexualidade, deus da beleza. E muitos jovens seguiam a prática de Apolo na homossexualidade. Mudou alguma coisa hoje, no tempo de hoje? Ainda temos Afrodite e Apolo aí no arraial dos crentes. Uns são homossexuais, outros são prostitutas, dentro da igreja, também fora da igreja. O diabo é astuto, ele é nojento, ele atrai, ele arrebenta. Mas se você quer ter uma vaga ideia do que significava Corinto, lembre-se que Paulo escreveu sua carta aos Romanos dessa cidade. Ouça, abra sua Bíblia, Romanos 1, 24 a 28. Romanos 1, 24 a 28. Não é fácil não, tá? Por isso Deus entregou tais homens a imundícia pelas concupiscências do próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural e suas relações por outro contra a natureza, mulher com mulher, homem com homem. Versículo 27, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental,
falei amém de novo, reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Você sabia, Deus entrega a pessoa ao que ela quer. Você quer isso? Então toma! Mas não vai entrar no meu reino. Não vai entrar porque eu sou o Senhor, eu mando. Não brinca com prostituição, com adultério. Agora, também não brinca com adultério espiritual, tá? Você está com Jesus ou não está? Tem gente que beija o diabo na boca sem saber. Está amando o mundo. O mundo tem um Deus que é o príncipe das trevas, que é o diabo. Quer Jesus aqui, quer que Jesus aqui, quer o mundo aqui. Não vai entrar, não, irmão. Não vai entrar. Uma vergonha. Não vai entrar. Desculpa a expressão, vergonha, mas é vergonha mesmo. Vamos caminhar. Corinto era corrompida por razões. Você viu? Prostituição. Homossexualidade, agora carnalidade. Vamos apertar, tá? Havia, na igreja de Corinto, divisões e práticas sexuais desregradas. Dentro da igreja de Corinto. Corinto tinha todos os dons, mas nunca deu um centavo para Paulo. Os próprios cristãos estavam entrando em contendas e levando causa a um juiz mundano. Havia incesto, relação sexual entre parentes próximos, com pais e filhos, irmãos, avós e netos, ou outros graus de parentesco consanguíneo. Lá em Corinto, na igreja de Corinto, ninguém resolvia isso. É uma vergonha total. Havia sinais de confusão a respeito do casamento, incompreensão sobre liberdade cristã. Outra coisa a mais, lá em Corinto, tá? Os cristãos ricos se embriagavam na ceia, com vinho. E os pobres passavam fome. Ser o Senhor mata, sabe que ser o Senhor mata a pessoa? Uma pessoa que está doente morre por causa da ceia. Ser o Senhor, Deus mata por causa da ceia. Sabia disso? Deus mata doença por causa da ceia. Muitos doentes, muitos que dormem por causa da ceia. Uma vergonha. Se for a ceia corretamente. Havia confusão sobre dons espirituais. Um falava em língua e o outro era inferior. Dom de língua para impressão pessoal, não é para coletiva. Quem fala em língua não quer dizer que é espiritual, pode ser carnal. Não foi sinal de maturidade cristã, nunca foi. É obediência a Jesus, palavra de Jesus. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 15, 34. 1 Coríntios 15, 34. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Paulo fala, ó, alguém aí, algum da igreja, não tem vergonha na cara. Não conhece nada de Jesus, nada, conhece nada. Pensa que sabe alguma coisa, não sabe nada. Não sabe nada. Não sabe nada. Quarta verdade teológica, razão espiritual. Corinto era uma cidade com muitos deuses e muitos ídolos. Até hoje, quando se vista Corinto, pode-se visualizar enormes estátuas e monumentos que foram dedicados aos deuses. Você sabia? Vamos agora entrar numa coisa muito importante. Paulo começa essa carta aos Coríntios com um pastor sensível, fazendo elogios à igreja. Talvez, se não fosse os primeiros versículos, capítulo 1, caberia ao leitor, ao ouvinte, a seguinte pergunta: será que os cristãos de Corinto eram crentes mesmo?
Será que a igreja era a igreja cristã mesmo? O capítulo 1 de Paulo, na igreja aos Coríntios, Paulo fala sobre vocação do cristão. Vamos agora para o texto bíblico. A igreja é um povo separado por Deus e para Deus. 1 Coríntios 1, de 1 a 2. Vamos agora, 1 Coríntios 1, de 1 a 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso e deles. Preste atenção, versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. A palavra igreja significa um povo chamado para fora. Fora. A igreja é o povo tirado do mundo e separado por Deus para propósitos sagrados. Hoje se acostumaram com a palavrinha, eu sou membro daqui. Então, se a igreja hoje é ser membro, se a igreja é ser discípulo de Jesus, eu estou na igreja como membro, mas sou discípulo de Jesus. Se Jesus morreu na cruz pela igreja, se ele morreu, gerou sangue pela igreja, por que eu sou fora da igreja? Há uma coisa errada na minha vida. Muito errada. Toda errada. Porque Jesus, Deus passa no meio da igreja. Igreja, 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 igreja. Lá no céu tem a igreja universal, todos os santos. Igreja, noiva de Jesus. Até o diabo tem uma igreja, que esse negócio de Satanás. O diabo tem uma igreja, sinagoga de Satanás. Ele imita Deus. Cada igreja tem 2 endereços. Um geográfico em Corinto, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Outro espiritual em Cristo Jesus. A igreja é uma assembleia local. Aqui, igreja online, onde tem o Espírito Santo nos ensinando, nos encorajando e fazendo a vontade dele. Mas estão ligados à igreja universal, lá no céu. Estou ligado nela, em Cristo Jesus. E nós nos movemos em 2 dimensões. Somos cidadãos de 2 mundos. Ao mesmo tempo que temos um endereço na terra, Rio de Janeiro, Minas Gerais, estamos assentados com Cristo Jesus na pátria celestial, a cidade do Deus vivo. Agora, infelizmente, o não cristão, o não convertido, que morreu sem Cristo, vai para um local terrível. Vai se levantar, vai ouvir, maldito, sai daqui, vai para o inferno. E lá o diabo tem uma igreja, sinagoga de Satanás. Lá não tem ar-condicionado. Lá não tem Jesus. Só o diabo batendo na cara e assim, ranger de dente. Acabou-se. A vida toda. Perder a oportunidade, infelizmente. Presta atenção. A igreja tem um dono. Nós temos um dono. Nós somos de Deus. A igreja não é minha. Não é nossa. É de Deus. Nós somos filhos, eu sou pastor. Vou prestar conta de Jesus lá no céu. Vou prestar. Você também. Vamos caminhar. Então não se trata, portanto, da igreja de Corinto,
mas da guerra de Deus em Corinto. Deus nunca passou para nós preocupação, transferindo-nos direito de posse da igreja. A igreja só tem um dono, que é Jesus, é Deus. Isso que dura para sempre. Você sabia disso? Vamos caminhar mais um pouquinho. Finalizando. Se concentre na voz da palavra de Deus. A igreja é uma família universal. Pertencer à igreja de Deus é um fato maravilhoso. Diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 1:2, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Deus é maior do que a nossa denominação. A igreja de Deus é maior do que a nossa igreja local. Então, olha só, não peque, não calunie, não murmure o que Deus está abençoando. Muitas pessoas, diga aqui para vocês que não sabem, muitos pastores, irmãos, falam mal de mim e da igreja memorial. Para que igreja memorial? Igreja online. Meu irmão, vai ser ministério. É ministério. Estou preocupado se é online, eu estou pegando o evangelho. Você não quer ficar aqui, você vai embora. Não perturba. Não peque. Não reclame. Obedece a Jesus Cristo. Que a igreja dele não é minha. Se você está em Jesus, pertence a uma família, está em todo mundo. Família espiritual. Jesus não é propriedade exclusiva de ninguém, de igreja nenhuma. Paulo está dizendo, Senhor deles e Senhor nosso. Se concentre na voz da palavra de Deus. 1 Coríntios 4, 1, 4 a 6. 1, 4 a 6. Paulo fala bem assim, sempre dou graças ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecidos, nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Preste atenção, e que hoje o Cássio falou, que falou sabiamente como capelão. A palavra grega, plautizo, enriquecido, refere-se a uma pessoa muito rica. O cristão não é uma pessoa pobre, o Cássio está certo de falar. O cristão é uma pessoa muito rica. Paulo diz em Efésios 1:3, bendito, louvado, glorificado, exaltado, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Irmãos, o nosso Pix, o nosso cheque, o nosso cartão, a gente pega lá no céu, na conta. Senhor, toma aqui, pega aqui, traz para cá. Pega aqui, traz para cá. É assim, irmãos. Nós temos muitos crentes pobres, mendigos, saíram da comunhão da igreja, foram para lá. Aí quando está com o corpo com chagas, rebentado, ai, pastor, o que foi, irmão? Ora por mim para quê? Para curar o quê? O físico? Eu também sou alimentar? Não, que é só o físico só, pastor. Isso não resolve.
A melhor cura da sua vida, irmão, é o espiritual. Saúde mental, emocional e espiritual. Você tendo isso, tudo vai bem. Eu sei que vai. E Deus garante isso. Agora, Paulo está dizendo que os cristãos em Corinto foram enriquecidos em toda a palavra, todo o conhecimento, com todos os dons espirituais. A igreja de Corinto tinha todo o dom espiritual. Todos eles, todos. Mas a igreja de Corinto tinha todos os recursos para fazer a obra de Deus. Mas tudo isso deveria motivar a igreja para a santidade. Mas, infelizmente, julgava o apóstolo Paulo. Paulo seria pastor. Falava que Paulo não era bom pregador. Não dava para o Paulo sustento financeiro. Arrebentava Paulo. Tinha todos os dons. Falava tudo quanto é língua. Mais carnal foi Corinto. Tinha todos os dons. Então, falar em línguas, ter todos os dons, não é sinal de santidade e amadurecimento espiritual. Nunca foi. Nunca será. Dom de línguas para integração pessoal. Não é para a igreja inteira. Mas lá em Corinto, pentecostais, dão ênfase a isso. Fala em língua, melhor do que você, tá? Você não fala nada. É uma carnalidade pura, irmãos. Tem que tomar vergonha. Na Bíblia, na palavra de Deus. Desculpa, se não está gostando, não estou nem aí para você. Finalizando, vou fechar agora. A igreja é um povo que espera a segunda vinda de Jesus. 1 Coríntios 1,7. 1 Coríntios 1,7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação, grego Apocalipse, de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,7. Quer saber o que motiva mais a igreja a ser santa, bem santidade, não é por intuição, não é Lutero? É a expectativa da revelação, Apocalipse de Jesus Cristo. Se você não tem esperança nisso, não serve para nada, irmãos. Sal que ele é pisado, jogado fora. Não tem valor nenhum. Tudo que fala, não entra aqui, sai aqui. Uma pessoa que perde de vista a verdade sobre a segunda vinda de Jesus, tem a tendência de cair no marasmo, na mesmice, se descuidar da vida espiritual. Nós deveríamos estar com os olhos elevados, que houve muita euforia, tá? De 31 para 1º. Euforia ao Deus Jano, um Deus romano. Ai, 31 para 1º, ano novo, é 31 primeiro. Foi o Deus Jano que você adorou, seu idiota. Não foi Jesus Cristo, não. No momento que o crente aguarda Jesus, vive uma vida santa em todo o ano da vida. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, nossas vidas, aqui em Cristo Jesus. Desculpa aí as palavras idiotas, mas é normal falar isso. Pense em Jesus Cristo, fica com Jesus Cristo, ame Jesus Cristo, porque a coisa vai apertar. Vai apertar, irmão, vai apertar, irmão, vai apertar. Eu sei que vai apertar. Deus abençoe a viver em santidade, em oração, em vigilância, em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar com Lília Veneza Capelã.